Assim, cada um de nós prestará contas a Deus de si próprio. Emmanuel intitula o seu comentário Em Ti Próprio. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. Esse momento rápido em que nós abrimos um espaço na nossa mente, no nosso coração, para uma mensagem do Evangelho de Jesus e um comentário de Emmanuel que nos ajuda sempre a compreender e colocar em prática os ensinos do Cristo. E hoje nós vamos refletir sobre 3 estágios de aprendizado, de entendimento, de internalização das lições que a vida nos dá e que são importantes para que a gente possa avançar no processo de crescimento, de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual, intelectual, moral. E todos nós passamos por esses 3 estágios sem a menor sombra de dúvida. Só que nem sempre a gente tem consciência de quando a gente está em cada um deles e às vezes quando a gente chega no último a gente até faz alguma avaliação equivocada. Então vamos lá. O primeiro estágio, quando a gente vai aprender alguma coisa, quando a gente vai internalizar alguma coisa, é o de ouvir. Não só no sentido de ouvir, mas de ler, mas é quando a informação chega para a gente. Esse é o primeiro estágio. E é assim com todos nós. Não era assim na escola? A primeira coisa que a gente tinha ali, ou era uma lição que estava no livro, ou uma exposição do professor, era algo que chegava aos nossos olhos ou aos nossos ouvidos, e a partir dali a gente tinha o primeiro estágio, que é um estágio muito importante, porque sem isso a gente não conseguiria avançar para os demais. Tudo que nós vamos aprender, tudo que a gente vai desenvolver, nós temos esse primeiro estágio de ouvir falar, de chegar alguma coisa até a gente, da gente ler algo a respeito, e quando a gente tem esse primeiro estágio de informação, a gente já consegue passar então pelo segundo, que é avaliar criticamente, é verificar aquilo que a gente concorda, aquilo que a gente não concorda, fazer uma análise crítica e selecionar daquela informação que chegou até cada um de nós, o que nós vamos de fato estabelecer como algo com o qual nós concordamos, que a gente acha correto, que a gente entende o valor. Ou seja, nesse segundo estágio, é o estágio da análise, da avaliação, mas sobretudo de selecionar aquilo que para a gente faz sentido. E é importante que a gente passe por esse estágio, porque nós não podemos acreditar em qualquer coisa, nós não podemos receber qualquer informação e tomá-la como verdade, somente porque chegou através de alguém que a gente confia, ou que a gente leu. É preciso sempre que a gente possa avaliar se aquilo é algo que vai fazer parte das coisas que a gente acredita ou se não. E uma vez vencido o primeiro e o segundo estágio, nós passamos então para o terceiro estágio, que é o estágio da vivência, que é de incorporar aquela informação, aquele conceito com o qual nós concordamos no nosso dia a dia, na nossa maneira de se comportar, de enxergar o mundo, a gente de fato trazer aquilo para a nossa individualidade. Quando nós falamos de crescimento e aperfeiçoamento espiritual, esses 3 estágios ficam até mais claros ainda do que quando a gente fala das questões do nosso dia a dia. Vamos tomar como exemplo. Vamos pegar a paciência, uma virtude que a gente já ouviu falar dela. Já temos uma noção do que é, e quando a gente estuda um pouquinho, a gente lê, ouve uma palestra sobre paciência, tem coisas com as quais a gente concorda, tem coisas que não. Ou seja, o primeiro estágio é ouvir, ler algo sobre paciência e depois internalizar aquilo que realmente caracteriza a paciência legítima daquilo que às vezes pode ser só conivência com o erro. Aí a partir dali a gente vai selecionando até que fique claro para a gente, olha, em termos de paciência é com isso que eu concordo. Só que aí vem o terceiro estágio. Aquele estágio em que a gente tem que vivenciar a paciência. E esse estágio da vivência da paciência, ele não ocorre entre aquelas pessoas que concordam com o que a gente fala, que aplaudem o que a gente pensa, que estão sempre balançando a cabeça na vertical para tudo que a gente propõe. Paciência se vivencia com quem não concorda com a gente, com quem pisa no nosso calo, com quem discorda da maneira como nós avaliamos.
É aí que a gente, de fato, tem a oportunidade de vivenciar a paciência. E sem esse estágio, a paciência ela pode se converter em algo meramente teórico. Novamente, nada de errado com o primeiro e com o segundo estágio. Eles são fundamentais, são necessários. Mas a lição só é completamente internalizada, aprendida, se nós passamos por esses 3 estágios: ouvir, ler, analisar, entender e vivenciar. A mesma coisa com a compaixão. A gente já ouviu falar em compaixão. Compaixão é um sentimento que nós devemos cultivar. A gente ouve, tem aquela concepção, dependendo da corrente religiosa, vão ter propostas com ênfase em determinados aspectos, nada de errado com isso, outras vão trazer ênfase em outros aspectos, e a gente ouve, aí a gente vai selecionando aquilo que faz sentido para a gente, até que uma hora a gente fala assim, olha, compaixão para mim é isso que eu entendo, é com isso que eu concordo, e aí chega o momento da gente vivenciar a compaixão. E às vezes a gente vivencia a compaixão valorizando a compaixão que a outra pessoa tem para conosco. Já não aconteceu isso com a gente? Quando de repente nós estamos passando por uma situação difícil, quando a gente está passando por uma circunstância desafiadora, e de repente chega alguém e nos ajuda, alguém nos estende a mão, alguém dá uma palavra de incentivo, alguém se compadece da nossa situação, ou seja, ali a gente pode vivenciar a compaixão no sentido do receber, mas a gente também pode vivenciar a compaixão no sentido do ajudar. E as duas expressões são importantes para que a gente dê a essa virtude extremamente importante o seu devido valor. Às vezes a gente está de frente da compreensão, e a compreensão passa também pelos 3 estágios. A gente ouve falar de compreensão, seleciona, analisa aquilo que nós entendemos que a compreensão deve ser, sem ceder espaço, novamente, à conivência com o mal, ou seja, compreender de uma maneira madura, legítima. E aí nós somos levados a uma situação em que nós temos que experienciar, temos que viver a compreensão. A gente está diante de alguém, de uma circunstância, e nós temos que compreender, que entender que é o tempo da pessoa, que às vezes ela não amadureceu o suficiente, que ela não dispõe de todas as informações que nós já dispomos, compreender e ajudar adequadamente. A mesma coisa com o perdão. O perdão é algo de suma importância para a gente. A gente já ouviu falar de perdão, a gente já ouviu palestra, leu livros, panfletos, mensagens, ótimo primeiro estágio. Segundo estágio, vamos selecionar aquilo que nós entendemos como sendo perdão. Porque perdão também não é aceitar qualquer coisa, permitir que as pessoas façam o que elas quiserem. Perdão tem para cada um de nós aquela nuance específica, a circunstância, o conceito, ou seja, segundo estágio. E aí vem o terceiro estágio, o estágio da consolidação, que muitas vezes a gente nem gosta dele. É o momento em que nós somos agredidos, o momento em que alguém nos prejudica, e aí a gente tem que exercitar o perdão. Fato é que se nós não passamos por esses 3 estágios, a lição ela está a caminho. A gente está no processo, mas nós não conseguimos internalizar completamente, entender algo sem que a gente passe por esses 3 estágios. Essa reflexão ela é importante porque algumas pessoas que estão no terceiro estágio, às vezes cometem o equívoco de pensar que elas estão sendo castigadas por Deus, estão sofrendo, a pessoa acha que ela é a última das criaturas, e às vezes não. Às vezes ela está realmente chegando num estágio em que outras pessoas ainda nem cogitam de chegar, porque não ouviram falar sobre aquelas coisas, não pararam para pensar, mas essa pessoa não, já ouviu, ela já entendeu, e agora ela está tendo a oportunidade de vivenciar, de internalizar aquilo. Por isso, quando nós analisamos esse processo de aprendizado das lições espirituais, nós devemos mudar um pouquinho a nossa perspectiva sobre aquilo que nos acontece, sobre as experiências às vezes dolorosas, as experiências difíceis. Porque pode ser que nós estejamos adentrando o terceiro estágio, ou seja, a oportunidade de internalizar aquilo que nós já ouvimos, com o qual a gente já concorda. E Deus, como um professor muito sábio, como um pai amoroso,
ele nunca vai fazer com que o aluno parta logo para o terceiro estágio sem ter passado pelo primeiro e pelo segundo. Ou seja, a experiência chega para quem já tem condições de entender e de fazer escolhas. Por isso, quando a gente chega nesse estágio de ter que vivenciar, normalmente as respostas que equacionam os nossos problemas já estão dentro de nós. Já fazem parte daquele arcabouço de informações que a gente recebeu, que a gente já leu, com o qual a gente já refletiu, já entendeu. É óbvio que existe um desafio. Cada estágio desse tem um desafio. O primeiro, a gente ter corações, ouvidos abertos. O segundo, colocar o raciocínio para trabalhar. E o terceiro, a disposição de agir de acordo com o que nós já conhecemos, de acordo com aquilo que a gente já entende, de acordo com a teoria que a gente tem na cabeça, e agora a gente tem que partir para a prática. Porque quando nós adentramos esse terceiro estágio, às vezes a gente se esquece de que essas respostas estão com a gente. A gente já tem no refolho da alma, no nosso íntimo, as soluções para os problemas que nós enfrentamos. Bastaria que a gente parasse um pouquinho, pensasse, eu já li alguma coisa sobre isso? Já ouvi alguma coisa sobre isso? Já refleti qual o conceito que para mim ele é importante? Isso não vai diminuir o desafio do terceiro estágio, mas vai apontar um rumo, vai apontar um caminho, para que nós não tenhamos dúvida de que, na maioria das situações pelas quais nós passamos na vida, nós temos no nosso íntimo as respostas de como devemos agir, como devemos nos comportar, porque a vida é uma grande escola e o teste, a prova, só chega para aqueles que já percorreram a teoria, já percorreram os exercícios, então chegam no estágio de realmente avaliar, de internalizar, a fim de que possam partir para outros estágios de crescimento e aprendizado. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na carta que Paulo de Tarso endereça aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, em que o grande apóstolo dos gentios nos diz: assim, cada um de nós prestará contas a Deus de si próprio. Emmanuel intitula o seu comentário Em Ti Próprio. Escutarás muita gente a falar de compreensão, e talvez que, sob o reflexo condicionado, repetirás os belos conceitos que ouviste, através de preleções que te angariarão simpatia e respeito. Entretanto, se não colocares o assunto nas entranhas da alma, situando-te no lugar daqueles que precisam de entendimento, quase nada saberás de compreensão, além da certeza de que temos nela preciosa virtude. Falarás de paciência e assinalarás muitas vozes em torno de ti, referindo-se a ela. No entanto, se no imo do próprio ser não tens necessidade de sofrer por algum ente amado, muito pouco perceberás acerca de calma e tolerância. Exaltarás o amor, a bondade, a paz e a união, mas se nas profundezas do espírito não sentires algum dia o sofrimento a ensinar-te o valor da nota de consolação sobre a dor de que te lamentas, a significação da migalha de socorro que outrem te estenda em teus dias de carência material, a importância da desculpa de alguém a essa ou aquela falta que cometeste e o poder do gesto de pacificação da parte de algum amigo que te restituiu a harmonia em tuas próprias vivências, ignorarás realmente o que sejam entendimento e generosidade, perdão e segurança íntima. Seja qual seja a dificuldade em que te vejas, abstente de carregar o fardo das aflições e das perguntas sem remédio. Penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser e reconhecerás que a solução fundamental de todos os problemas da vida surgirá de ti mesmo. Emmanuel, como sempre, nos trazendo uma bela página, nos lembrando desse processo de aprendizado para que a gente adentre em outra perspectiva, outra compreensão das experiências nas quais nós estamos inseridos no nosso dia a dia.
E o desafio, a proposta, o convite para hoje é que nós exercitemos isso aqui. Em primeiro lugar, se a gente estiver passando por uma situação desafiadora, complicada, problemática, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se sentir, olha, que bom, já cheguei no terceiro estágio, já estou no estágio de realmente vivenciar. E tendo essa consciência, tendo essa percepção, vamos parar um pouquinho, alguns minutos em silêncio e nos fazer as seguintes perguntas. A primeira delas, o que sobre esse assunto que eu já ouvi falar, que já chegou de informação para mim, que eu recebi de esclarecimento, seja através de uma leitura, então tentar buscar na memória aquilo que já chegou para a gente de informação acerca daquela situação que a gente está enfrentando. E aí a segunda pergunta é, com o que eu concordo? Porque é importante analisar. Com o que disso que eu ouvi eu concordo? Às vezes uma situação no campo da família, às vezes um desafio profissional. Olha, o que eu já ouvi falar? Com o que eu concordo? E a hora que a gente tiver essas respostas, partamos para aquilo que é a nossa parte. Agir de acordo com aquilo que a gente ouviu, com aquilo que a gente concordou, a fim de que nós possamos internalizar a lição com o devido aprendizado e uma hora que a lição tiver aprendida, obviamente que nós passaremos a outros níveis de aprendizado. Então, o desafio de hoje, o convite é, vamos parar um pouquinho e refletir sobre o que eu ouvi que me ajuda nessa situação, com o que eu concordo, e aí nos dispormos a fazer alguma coisa coerentemente com aquilo que nós concordamos. Que você tenha uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.